Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de português dessa semana, meus amores. Vamos iniciar agora a nossa aula. É importante que vocês estejam com livros de gramática, lápis e borracha em mãos. Ok? Então, já vou apresentar aqui para vocês aqui na telinha a nossa aula de hoje. Vejam só a nossa agenda. Vamos utilizar o livro de gramática para a sala. Nós vamos aplicar atividades nas páginas 192, 193, 196 e 197. E para casa será o mesmo livro nas páginas 195, 198 e 199. Ok, crianças? Vamos começar agora? Estão preparados? Com certeza vocês estão sempre preparados, porque vocês são maravilhosos, vocês são inteligentes, vocês são incríveis. Então, vamos dar início agora à nossa aula. Meus amores, abram o livro na página 192. Página 192. Vamos iniciar um conhecimento novo sobre numeral, ok? Vamos entender um pouco mais sobre esse conteúdo chamado numeral. Meus amores, vejam só, eu vou ler aqui um texto que tem aí na página, se vocês vão acompanhando de casa, ok? Então, vamos lá. O texto tem como título Contabilidade. Vejam só que essa estrutura desse texto, ela é dividida em estrofes. Nós já aprendemos sobre esse conhecimento, nós já sabemos o que são estrofes, o que são versos. Então, vamos iniciar a leitura. Naquela casa tem 2 dentes de alho torrados, 3 cabeças de repolho inchadas, 18 pés de alface encrespados, uma mala sem alça e um sonho de valsa. Fizemos a primeira leitura para conhecer. Vamos agora para a segunda leitura para compreender. Título: Contabilidade. Vamos ler a primeira estrofe. Naquela casa tem 2 dentes de alho torrados, 3 cabeças de repolho inchadas. Segunda estrofe, 18 pés de alface encrespados, uma mala sem alça e um sonho de valsa. Vejam só, meus amores, ainda na página 192, vamos iniciar a aplicação da atividade de sala. Então, lápis e borracha em mãos. Primeira questão. A finalidade desse texto é ensinar uma receita ou divertir o leitor? Qual o texto, professora Andréa? O texto que nós acabamos de ler sobre contabilidade. Esse texto, qual é a finalidade dele? É ensinar uma receita ou divertir o leitor, crianças? Resposta: divertir o leitor. Questão número 2. Observe estas palavras do texto. 2, 18, 1. Essas palavras, elas indicam a qualidade das coisas que uma casa tem, ou indicam a quantidade de coisas que uma casa tem. Vou repetir. 2, 18, 1. Essas palavras indicam a qualidade ou a quantidade, meus amores? Resposta: a quantidade. Quando nós falamos 2, 18, 1, nós estamos indicando a quantidade de objetos, ou quantidade de coisas, de seres, enfim. Então, essas palavras indicam quantidade.
Então, marca aí o X, crianças. Estão aí as respostas da primeira e segunda questão. Agora, coloquem aí na página 193, página 193. Vejam só. Acompanhe aí a leitura dessa explicação. Palavras que indicam uma quantidade de seres ou objetos recebem o nome de números cardinais. Ou seja, números cardinais indicam quantidade. 2, 3, 2 bolas, 3 gatos, 4 patinhos, 5 brinquedos, 8 livros, ok, crianças? Então, essas numerações, 1, 2, 3, 4, são números cardinais, porque indicam quantidade. Então, nós temos aí o exemplo, 2, 4, 50. Diferente de palavras que indicam o lugar que um ser ou objeto ocupa em uma determinada ordem, recebem o nome de numeral ordinal. O nome já está dizendo, o nome já diz, número ordinal. Ordinal vem de ordem. Então, o número ordinal, ele representa uma ordem. Por exemplo, primeiro, segundo, quinto. Por exemplo, quando eu falo assim, a Lara Lacerda é a primeira da fila. A Lara Lacerda é a primeira da fila na sala de aula. Então, essa palavra primeira está indicando ordem. Quando eu falo que a Lara Lacerda é a primeira da fila, eu estou indicando uma ordem na fila. Eu estou indicando que a Lara, ela está no primeiro lugar da fila. Percebem, crianças, a diferença? Então, existe a diferença de números cardinais, que indicam quantidade, e a diferença de números ordinais que indicam ordem, ok? Então, como eu citei no exemplo, a Lara Lacerda é a primeira da fila, não indica quantidade, indica ordem. Diferente quando eu falo, a Lara Lacerda tem 10 bonecas. Então, 10, esse número 10 está indicando quantidade, diferente de ordem. Ok, meus amores, entenderam? Tenho certeza que vocês entenderam tudo. Então, vamos lá. Veja o quadro com exemplos desses numerais. Então, vamos lá. Vejam só, nós temos 2 quadros aí, crianças. O quadro do lado esquerdo e o quadro do lado direito. Ok? O quadro do lado esquerdo, nós temos aí exemplos de números cardinais que indicam quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 100, 1000. Então, esses são alguns exemplos de números cardinais que indicam quantidade. E do lado direito, nós temos aí o quadro dos números ordinais, que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 20º, 30º, 40º, 100º, milésimo. Então, esses são outros exemplos, no entanto, de números ordinais. Então, mais uma vez, crianças, vocês percebem aí as diferenças entre números cardinais, que indicam quantidade, números ordinais indicam ordem, ok? Vamos lá. Agora, meus amores, eu preciso que vocês coloquem aí o livro, abram o livro na página 196. Vamos agora para a ortografia do guá, gué, gui, ok? Vamos aí para a ortografia do guá, gué, gui,
na página 196 do mesmo livro de gramática. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura desse cartaz. O que é que tem nesse cartaz? Olha só. Tem a imagem de uma mangueira, saindo água aí pela mangueira, e com a seguinte informação. Você sabia que são perdidos 280 litros de água ao lavar a calçada com a mangueira? Economize água. Então, vejam só aí, isso é um tipo de anúncio que nós estudamos na nossa aula de produção textual. Lembram, crianças? Então, é um tipo de anúncio. Então, vamos lá. Ainda na página 196, vamos aplicar agora a atividade de sala. Primeira questão. Leia em voz alta estas palavras retiradas do cartaz. Quais são as palavras? Água, mangueira. Então, essas palavras, essas duas palavras estão aqui no cartaz desse anúncio. Vamos ler em voz alta. Água, mangueira. Novamente. Água, mangueira. Nessas palavras, nós temos aí 3 opções, mas só uma é verdadeira. Então, nessas palavras, a letra U é pronunciada em água e também em mangueira? Não, crianças. Quando nós falamos água, nós pronunciamos a letra U, água. Nós ouvimos o som da letra U. Mas quando nós pronunciamos mangueira, não ouvimos o som do U. Vejam só. Mangueira. Nós não escutamos o som do U, porque o correto é ler mangueira e não mangueira. Então, quando nós lemos mangueira, não escutamos o som do U. Então, vamos para a segunda opção. Nessas palavras, a letra U não é pronunciada em água nem em mangueira? Errado. Terceira opção. Nessas palavras, a letra U é pronunciada em água? Sim, água. Nós escutamos o som da vogal U. Mas não é pronunciada em mangueira. Então, resposta está correta a terceira opção. Nessas palavras, água e mangueira, nós escutamos o som do U na palavra água e não escutamos o som do U na palavra mangueira. Agora, meus amores, ainda na página 196, questão 2. Leia as palavras do quadro e circule aquelas que podem ser pronunciadas como mangueira. Aquelas que são pronunciadas como mangueira são aquelas que não escutamos o som da vogal U. Então, nós vamos circular exatamente essas palavras que, pronunciadas, não escutamos o som da vogal U. São elas: águia, águia. Nós não escutamos o som da letra U. Foguete, guepardo, Guilherme, guincho, Miguel. Então, essas são as palavras que nós, quando pronunciadas, não escutamos o som da letra U, que exatamente como mangueira. Mangueira, quando nós pronunciamos, não escutamos o som da letra U. Diferente aí das outras palavras. Água, nós escutamos o som do U. Guarda, linguiça, pinguim. Então, crianças, percebam aí a diferença de palavras que são escritas com G, U, mas quando
mas existe a diferença. Palavras que são escritas com GU, algumas são, quando pronunciadas, nós escutamos o som da vogal U, e outras, quando pronunciadas, nós não escutamos o som da vogal U. Ok? Então, está aí as respostas da questão 2, as palavras foram circuladas corretamente. Águia, foguete, guepardo, Guilherme, guincho e Miguel. Terceira questão. Pinte os animais com os nomes que tenham a sílaba guá. Olha só, que tem a sílaba guá, ou seja, eu escuto o som da vogal U quando pronunciado. Nós temos aí o nome de alguns animais. Jaguatirica, lobo-guará, mosquito, biguá, esquilo, guaxinim. Então, nós vamos pintar os animais com os nomes que tenham a sílaba guá. Então, quais são aí os animais que possuem os nomes com a sílaba guá? Vamos lá, resposta. Jaguatirica tem o guá. Lobo-guará tem o guá também em seu nome. Biguá também tem o guá. E guaxinim também tem o guá. Ok, crianças, então no meu caso aqui, eu não pintei, eu marquei um X, mas vocês realmente deveriam pintar aí no livro de vocês, ok? Então, são exatamente esses animais que possuem a sílaba guá. Jaguatirica, lobo-guará, biguá e guaxinim. Todos esses que eu citei agora, eles recebem a sílaba guá em seu nome. E vejam só que essa sílaba guá, quando pronunciada, nós escutamos o som da vogal U. Agora, crianças, coloquem aí na página 197, quarta questão. Leia as palavras abaixo. Circule as sílabas gué e gui. Nós temos aí várias palavras. Caranguejo, cabo de guerra, estilingue, guidão, guitarra, jegue, ping-pong, preguiça. Vejam só aí, crianças, nós temos todas essas palavras. Nós vamos fazer o quê? O que a questão está solicitando? Circule as sílabas gué e gui nessas palavras. Então, vamos lá. Na palavra caranguejo, circulando aí o gué. Na palavra cabo de guerra, vamos circular a sílaba gué. Na palavra estilingue, gué. Na palavra guidão, gui. Na palavra guitarra, gui. Na palavra jegue, gué. Na palavra ping-pong, gué. Na palavra preguiça, gui. Então, crianças, vejam só, nós circulamos aí todas as sílabas gué ou gui em cada palavra, ok? Então, quem acertou, no caso aí, eu tenho certeza que todos vocês acertaram. Então, meus amores, vejam só, está aí a resposta da questão 4. E todas essas palavras que possuem as sílabas gué ou gui, quando pronunciadas, quando faladas, nós escutamos o som da vogal U ou não. Diferente da palavra da sílaba guá. Olha só, na sílaba guá, na questão anterior, nós escutamos o som da vogal U.
quando pronunciadas, né? Jaguar, guará. Diferente dessas palavras que possuem a sílaba gay, gui. Essas palavras que possuem a sílaba gay, gui, quando pronunciadas, nós não escutamos o som da vogal U. Percebem, crianças? Então, quando nós temos aí palavras com essas sílabas gay e gui, nós não pronunciamos o som da vogal U, diferente da sílaba guá, ok? Nós pronunciamos a vogal U. Vamos agora para a quinta questão. Escreva a forma diminutiva destes substantivos. Diminutiva, crianças, nós já estudamos sobre esse assunto. Nós vamos o quê? Diminuir o sentido de diminuir a palavra, de dar um sentido diminutivo, ok? Na verdade, não é o tamanho da palavra, nós não vamos diminuir o tamanho da palavra, nós vamos diminuir, no caso, o sentido, o significado da palavra. Ao invés de morcego, nós vamos transformar essa palavra morcego na forma diminutiva, dando sentido de algo menor, ok? Então, crianças, como fica a palavra morcego na forma diminutiva? Morceguinho. Então, quando nós falamos morceguinho, dá o sentido de quê? De um morcego pequenininho, morceguinho. Então, quando nós modificamos a forma no diminutivo, nós modificamos também o sentido, o significado da palavra. Então, no caso, morcego, na forma diminutiva, recebe um novo sentido. Morceguinho significa um morcego pequeno, um morcego menor, morceguinho. Então, vejam só que quando nós colocamos morcego na forma diminutiva, morceguinho recebeu aí a sílaba gui. Percebem, crianças? E quando nós pronunciamos o gui, nós não escutamos o som da vogal U, ok? Então, vamos agora com o restante das palavras. Morango no diminutivo fica como moranguinho. E formiga? Formiguinha. E amigas? Amiguinhas. Então, vejam só, crianças, que quando nós transformamos essas palavras na forma diminutiva, todas essas palavras receberam aí a sílaba gui. E essa sílaba gui, quando pronunciada, nós não escutamos o som da vogal U. Nós só escutamos o som da vogal I. Morceguinho, moranguinho, formiguinha, amiguinhas. Então, percebem aí, crianças, a diferença da sílaba guá para a sílaba guaigui. Na sílaba guá, nós escutamos o som da vogal U. Nas sílabas gay e gui, nós não escutamos o som da vogal U. As palavras que você escreveu são escritas com a sílaba gui. Exatamente, todas as palavras que nós escrevemos, todas as palavras que nós transformamos em diminutivo, recebem aí assim, em morceguinho, formiguinhas, todas elas receberam aí a sílaba gui. Ok, crianças, então nós encerramos por aqui. Muito boa a nossa aula sobre numeral, sobre a ortografia do guá, do gué, do gui. Nós aprendemos bastante nessa aula. E nessa ortografia, crianças, foi exatamente para vocês perceberem a diferença de palavras
que recebem essas sílabas do guá, do gué e do gui. No entanto, quando nós pronunciamos essas palavras com essas sílabas, nós percebemos aí as diferenças entre elas. Palavras que recebem a sílaba guá, nós escutamos, quando pronunciadas, nós escutamos o som da vogal U. Diferente das palavras que recebem as sílabas gué e gui. Quando pronunciadas, nós não escutamos o som da vogal U. Então, perceberam, crianças, aí as diferenças? Então, meus amores, nossa aula termina por aqui. Que aula maravilhosa! É muito bom nós aprendermos novos conhecimentos. É muito importante para nosso aprendizado. Então, recebam aí meu beijo virtual, um grande abraço virtual também, e até a próxima aula.